Boa tarde, Frank. Boa tarde a todos os ouvintes. Começando mais uma edição do Jornal 104. Agora 1h47. Rodízio no fornecimento de água em Piuí começou no sábado. Conforme foi anunciado durante toda a sexta-feira 17, a partir do sábado 18, teria início um revezamento no fornecimento de água em bairros de Piuí. O rodízio é uma forma para se tentar evitar o racionamento. Estou recebendo aqui nos estúdios da 104 FM o diretor executivo do SAAI, Eduardo de Assis, para nos falar sobre esse rodízio e o abastecimento da água em Piuí. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, ouvintes da 104. Boa tarde, Frank. Mais uma vez, lamentavelmente, vindo falar sobre falta de água, né? Infelizmente, né, Eduardo? Eduardo, eu gostaria de te perguntar como é que anda a real situação de fornecimento de água em Piuí. Roseli, não mudou nada e a situação até se agravou de uns tempos para cá, tanto é que foi necessário a gente estar fazendo rodízio no fornecimento de água. E essas chuvas que caíram ontem traz uma falsa sensação de que a situação se resolveu. Então eu quero estar aqui falando para você, ouvinte, de que essas chuvas que vão vir agora, como ontem, por exemplo, não resolvem em nada a nível de abastecimento público, porque ela não traz volume suficiente para mudar a realidade dos nossos ribeirões que fornecem água para Piuí. Então, continuamos pedindo a você que economize, né? Nós estamos vendo hoje, eu rodando pela cidade hoje na parte da manhã, muitas pessoas ainda exagerando com relação à mangueira, lavando passeio, lavando fachada de entidades hoje tão respeitadas dentro de Piuí, lavando a fachada dessas entidades que poderiam estar junto com a gente, participando, né? Desse clamor popular com relação à economia d'água, do próprio SAAI. Então, a gente vê que ainda tem muita gente ainda abusando no que se diz respeito ao uso da água. Sim, os jardins também, né, Eduardo? As plantinhas precisam, mas eu acho que as pessoas ainda estão em primeiro lugar, né? Exatamente. Um jardim, ele regrado uma vez por semana é o suficiente para, se pelo menos nesse período, né, de dificuldade que nós estamos passando, que as plantas não sofram tanto com relação à falta d'água. Então, uma vez que você fizer isso por semana, é o suficiente, não tem aquela necessidade de se ficar encharcando, né, literalmente os jardins. Então, eu peço a você que, né, cidadão que é dono de casa, que está à frente dessas entidades, que nos ajude com seus funcionários, que solicite a eles, que peça a eles que economize água. Sim, Eduardo, eu gostaria que você explicasse como funciona esse rodízio de distribuição de água que se iniciou neste final de semana que passou. Pois é, Rosali, esse rodízio nada mais é do que uma forma da gente evitar o racionamento propriamente dito, que aí sim a população vai sentir e vai ser muito mais difícil para a população. Esse rodízio já começou, né? Como você mesmo disse, no sábado, e vai continuar agora até que as chuvas se iniciem e que se resolva realmente o que se diz respeito ao volume de água no Ribeirão do Araras, para que se normalize essa situação. Então ele hoje está instalado de forma indeterminada, com tempo indeterminado. E o horário desse rodízio? O horário desse rodízio, ele vai se iniciar às 8 da manhã e provavelmente, caso tudo corra do jeito que a gente está pensando, até 8 da noite. Lógico que a partir das 8 da noite, ela leva um tempo maior, a água leva um tempo maior para chegar até a casa das pessoas, porque vai ficar essa parte que está fechada, né, que não está recebendo água, até que a água aberta, o registro aberto, que essa água tome conta de toda a rede, encha toda a rede para chegar na sua casa, ela vai levar mais um tempo. Então eu acredito que aí de mais uma hora e meia a mais do que isso, a pessoa já vai estar recebendo água. Ok, então a previsão do rodízio no fornecimento da água é até que as chuvas venham e sane esse problema. Exatamente, e que a nossa adutora do Rio Piuí aí, né, que a gente consiga resolver esse problema da adutora. Sim, você até falou na adutora, Eduardo, muitas pessoas falam que essa adutora do Rio Piuí já poderia estar pronta. O que você tem para nos falar sobre isso?
Roseli, a gente tem ouvido, e eu ouvi aqui, lamentavelmente, uma declaração do ex-prefeito Marcinho, dizendo de que ele, no final do seu mandato, já teria deixado dinheiro em caixa para a construção dessa adutora, que já teria comprado a tubulação realmente foi comprada, mas foi comprada com dinheiro da água, com dinheiro de você, cidadão que está aí me ouvindo, foi com o recurso da água que foi comprada toda aquela tubulação e todo o recurso hoje que foi gasto com essa estrutura que nós estamos tendo que fazer para que não falte água em Piuí. Então, não foi colocado nenhum tostão da prefeitura nessa compra dessas tubulações. E como eu disse, já vem dizendo, qualquer cidadão, não precisa ser profundo conhecedor com relação a isso, é só passar perto do hangar, vocês vão ver a tubulação lá, uma tubulação que foi compra há mais de 3 anos, é uma tubulação de PVC, ela já está se deteriorando ao tempo, basta olhar a cor do tubo, né? Que era um tubo azul, ele já está escuro, já está negro de tanto sol, porque foi estocado de forma errada, de forma incorreta, e ainda tem um outro problema, aqueles tubos, eles já vêm de fábrica fundido com um elástico de borracha, um acoplamento de borracha para conectar um tubo no outro. Então, você já imaginou um acoplamento desse de borracha há 3 anos tomando sol e chuva? Nós vamos ter agora no futuro que rever essa situação, ver se aqueles tubos vão ter condição de ser utilizado nessa adutora. Se não, mais um prejuízo para o povo de Piuí. Já que ele assumiu essa compra, então ele começou a casa pelo telhado, né? Ele comprou a tubulação antes que o projeto tivesse sido aprovado pelo governo federal, e a outra parte do governo federal, do recurso que seria para a construção dessa adutora, eu não vi, a não ser que ele saiba onde está esse dinheiro. Ele falou que já tinha deixado o dinheiro em caixa. A contrapartida do SAAI, que o SAAI teria que dar, está no caixa do SAAI, está lá, até hoje esperando. Agora, a outra parte do governo, que ele deu a entender que já estaria aqui e que nós não usamos para a construção da adutora do Rio Piuí, eu gostaria de que ele falasse para o povo de Piuí aonde está esse dinheiro. Ok, Eduardo, então eu gostaria de reforçar com você que essas chuvas que caíram neste fim de semana não mudaram em nada. As pessoas ainda têm que economizar água, não podem se tranquilizar porque ainda é perigoso a falta da água em Piuí. Com certeza, não se resolveu nada com relação a isso. É nós muito ainda, sério. Exatamente, nós ainda estamos transportando água em caminhão-pipa para levar para a estação de tratamento. Uma outra coisa, Roseli, se você me permitir, que eu quero deixar aqui bem claro à população de Piuí, que vocês podem ficar tranquilo. Nós estamos captando água do ribeirão do Rio Piuí, estamos levando para a estação de tratamento de água. Essa água sai em plena condição de uso. Tanto é que eu mesmo faço uso dessa água, né? Todos nós no SAAI, estou dizendo eu e o pessoal do SAAI, porque nós cuidamos da água, né? Então, só como exemplo, é uma água que sai dentro de um padrão de potabilidade exigido pelo Ministério da Saúde. Então, a população pode ficar tranquila com relação a isso. Ok, Eduardo, eu gostaria de agradecer então a sua presença aqui, explicando sobre esse rodízio que será avisado no dia anterior aos bairros que vão ficar sem água. Exatamente, vai continuar da mesma forma, como tempo indeterminado, e um dia anterior será colocado na rádio, como vocês estão fazendo aqui, anunciado o bairro que vai faltar água, para que essas pessoas se preparem, né, se adequem, reserve água, para que não tenha tanto problema com a falta d'água no dia do racionamento, no dia do revezamento no seu bairro. Ok, Eduardo, então muito obrigada. Informou o Piuí FM, um compromisso com a verdade, e vamos todos economizar água.